Vamos então mudar de assunto. O Brasil declara estar livre da gripe aviária porque não ocorreu nenhum outro caso da doença em granja comercial. Eu converso agora com Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito importante, né, a gente destacar que esse anúncio não vem do nada, né? Realmente foi necessário aguardar aquele vazio sanitário, né? 28 dias. Houve, então, a verificação em várias granjas que não houve o registro de retorno de doença. Então, quer dizer, seguimos todos os protocolos, né? Isso, é importante destacar, né, toda essa eficiência do sistema de defesa agropecuário brasileiro, né, também toda a agilidade e transparência com que foi conduzido o enfrentamento à gripe aviária e o papel do produtor, do produtor de aves com relação à vigilância e também a aplicação das medidas de biossegurança nas granjas, né. Como você colocou, venceu hoje esse período de vazio sanitário e o Brasil apresentou a autodeclaração de livre da doença à Organização Mundial de Saúde Animal. A gente acredita aí que em 1 ou 2 dias a gente deva ter esse status retomado, né? E começam aí as tratativas, né? Retomam, né? Reforçam as tratativas com relação aos mercados compradores para a gente retomar o quanto antes a normalidade. Pois Rafael, no caso a gente não tinha notícia de gripe aviária, então sobre esse aspecto da influenza, a gente ainda não precisou aguardar essa comunicação para que reabrissem os mercados. Mas essa negociação costuma ser rápida? De que forma, nesse caso, é comunicado ao país estrangeiro que houve barreira? Como é que faz a liberação? Isso, dentro desse processo que a gente comentou aqui, né, é importante destacar também a velocidade, agilidade na comunicação aos países vendedores, né? Com relação ao processo de articulação para retomada, a gente tem aí já alguns países, né, reduzindo essa restrição de país para estado ou até mesmo para município, então isso mostra que as conversas já estão em andamento, né? No caso da União Europeia, a gente tem ali uma situação em que a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde Animal faz o reconhecimento, né, essa retomada do status livre da doença, automaticamente já se reabre o mercado. Mas para os outros países, né, e a gente destaca aqui, né, China, Japão, Chile, Argentina, o México, essa negociação aí é caso a caso, individualmente, diretamente com as autoridades sanitárias de cada país. A gente acredita que pelo que o Brasil demonstrou com relação aí ao seu plano de contingência, toda a eficiência no processo, né, como você colocou muito bem aí, agilidade, eficiência, né, e transparência, a gente deve aí já nas próximas semanas caminhar para uma normalidade, com relação principalmente às exportações, que foi aí o setor mais exportado no caso da carne de frango. Agora, Rafael, só tirar uma dúvida também. Por exemplo, nós percebemos que o setor teve uma queda, se não me engano, quase 13% nessas transações, mas a gente pode talvez chamar de crise, né? Houve uma crise, embora momentânea. Mas esses momentos são importantes na conjuntura de comércio. Isso garante ao Brasil maior segurança do mercado internacional, porque fomos ágeis na comunicação, fomos determinantes ali na questão da erradicação, né? E agora, nova liberação. Quer dizer, o mercado externo vê com bons olhos esses momentos que todo o país acaba passando por algum instante? Com certeza, né? E toda essa agilidade e transparência é fundamental até para a velocidade de retomada das questões, né? Você colocou aí os prejuízos, né? Em maio a gente teve uma queda de quase 15% na média diária embarcada de carne de frango pelo Brasil. Em junho, agora, nas 2 primeiras semanas, essa redução foi de 25,3%, mas a gente tem um mercado interno bastante robusto, né? É a principal carne consumida no país, 70% que a gente produz fica no mercado interno, então a gente também tem uma certa condição aí de absorver essa produção que por algum motivo foi suspensa a exportação ou direcionada para outros mercados, outros estados exportadores, né? Então acho que isso é importante, a questão da velocidade, da transparência, né? E também mostrando que o plano nosso de contingência com relação à doença funcionou, né? A gente fez todas as ações, como você colocou, né? De depopulação, limpeza, desinfecção das instalações, criou-se, né, aquele raio perifocal de 3 km, raio emergencial, foi feito diagnóstico em todas as propriedades dentro desse raio aí de 10 km a partir do foco, né? Então isso tudo mostra e traz confiança com relação à aplicação do plano de contingência. Eu acho que nesse contexto também, Fábio, é importante destacar, né? O vírus já é circulante no mundo há quase 20 anos. Nós tivemos em 2023 e nos anos anteriores registros de
gripe aviária aqui no país, mas em aves silvestres e produção de subsistência, né? Então mostra também que as nossas medidas aplicadas nas granjas, elas têm sido eficazes com relação ao controle da entrada desse vírus nas granjas comerciais, que aí foi o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul agora em maio e também que rapidamente o Brasil mostrou que está preparado para eventos como esse. Pois é, só para finalizar, Rafael, justamente, né, acho que essa transparência demonstrada pelos produtores é que facilitou com que o comércio exterior até restringisse, né, a região, primeiramente do Rio Grande do Sul, os embargos, porque assim não prejudicaria todo um trabalho feito por produtores no restante do país. Você acredita que dessa forma vai permanecer, já que nossos protocolos são sérios, são rígidos, rigorosos, não haveria nenhuma alteração maior a ser feita diante do que passamos? Fábio, quando a gente pensa em protocolo sanitário, a constante revisão é fundamental, né, para todas as áreas, para todos os processos. Então, acho que a gente deve seguir nessa linha de revisar, mas demonstrando aí e reforçando as ações de biossegurança na granja, né? E nesse contexto, acho que vale a pena destacar todo o esforço conjunto aí do Serviço Veterinário Oficial, da indústria e dos produtores rurais nessa luta, né? A gente teve o caso registrado, o primeiro caso, e tomara aí que seja o último, né? Mas em eventual outro caso, a gente já tem aí medidas para poder rapidamente também conter o vírus e retomar a normalidade o quanto antes. Assim é a nossa torcida, realmente. Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA. Muito agradecido pela sua participação e atualizando a gente sobre esse mercado da carne de frango. Muito agradecido. Obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Boa tarde.